O homem tossiu de propósito para chamar a atenção da mulher, e em seguida, fechou os olhos, como se estivesse sinalizando para sua esposa. Quando ele fechou os olhos, ficou claro que, na verdade, hoje a velha senhora queria testar a neta nora. A atuação de Yu-Hu há pouco havia agradado muito a todos. Nesse momento, Kexizal sugeriu que Yu-Hu desse uma olhada nas contas. Yu-Hu olhou com atenção e disse que estavam bem feitas, mas havia uma empresa com más intenções. A velha senhora não esperava que Yu-Hu percebesse isso e pediu que ele dissesse qual era a empresa. Porém, Yu-Hu havia esquecido o nome que Tianlei lhe dissera. Ele olhou para o homem tentando buscar uma dica, mas havia muita gente e Tianlei não sabia como responder. Agora só Yu-Hu podia achar um jeito de revelar isso. Então ele disse que tinha uma habilidade. Conseguia ouvir se as batidas no ábaco eram verdadeiras ou falsas. Isso despertou o interesse da velha senhora. Yu-Hu observava os donos das lojas mexendo nos ábacos, apenas para ganhar tempo, esperando captar o olhar de Tianlei para saber qual era a loja certa. Tianlei fez um sinal negativo com os olhos. Yu-Hu foi até outro lado, e quando chegou perto do homem, Tianlei finalmente assentiu. Observando as contas da loja da Limadeiras, Yu-Hu apontou o problema. O dono da loja não retrucou. A senhorita havia percebido algo estranho nas contas só de olhar. O homem olhava para Yu-Hu com admiração. Kexizal então sugeriu que Yu-Hu se sentasse, e já que tinha notado algo errado, pediram que ele apontasse exatamente qual era o erro. Yu-Hu não esperava que as coisas fossem tão longe. Como Tianlei não dava resposta, Yu-Hu não sabia o que fazer. A velha senhora também pensava, essa neta nora fala o que pensa. Se ela revelar que a da Limadeiras está no prejuízo, isso manchará a imagem da família aqui. Yu-Hu olhava para Tianlei enquanto fingia mexer no ábaco. Tianlei tossiu de novo e depois apertou o nariz. Amanhã, se você me vir apertando o nariz, finja que... Quando todos olharam para ela, Yu-Hu fingiu ânsia de vômito. Alguém comentou que parecia que a terceira jovem senhora estava grávida. Ao ouvir que teria um bisneto, a velha senhora logo dispensou as contas e mandou Yu-Hu descansar. No jardim, Tianlei disse para Xiao Qiao ir embora, já que eles não tinham nada importante. Ela aceitou. Yu-Hu ainda não entendia o que estava acontecendo e elogiou o efeito da falsa doença, dizendo que só por fingir um enjoo a velha senhora já mandou descansar. Depois perguntou a Tianlei o nome da doença, caso precisasse usar isso de novo. Xiao Xi achou graça e pensou, senhorita, essa desculpa não é fácil de usar toda hora. Quando Xiao Xi falou que era gravidez, Yu-Hu reclamou que o truque de Tianlei era cruel. Tianlei respondeu que não teve escolha. Foi Yu-Hu quem inventou uma história que causou tudo, e ele teve que arranjar uma saída. Os dois então dançaram no jardim. Xiao Qiao, que não tinha ido embora, viu tudo, mas felizmente foi interrompida por Xiao Xi. Xiao Qiao foi correndo contar a Kexizal o que tinha visto. Eles se esconderam e viram Yu-Hu repreendendo Xiao Xi. Xiao Qiao jurou que realmente os viu dançando. Kexizal disse que não precisava jurar, mas que da próxima vez devia contar para ele. Depois, Yu-Hu refletiu sobre o que havia acontecido e achou tudo muito arriscado. Tianlei então perguntou quem havia convencido a velha senhora a testá-la. Yu-Hu pensou em Xiao Qiao e Kexizal, mas não sabia por que queriam prejudicá-la. Isso é uma longa história, disse Tianlei. Fique mais alguns dias, e eu te conto aos poucos. Terceiro jovem mestre, se você não me explicar agora, eu vou. Foi então que Qi Tianlei revelou o maior segredo da família Qi. Embora fossem a família mais rica de Linzhou, os homens da sua geração tinham praticamente todos morrido, restando apenas ele. Seu irmão mais velho, Qi Tianxian, era honesto e sério, enquanto o segundo irmão, Qi Tianfan, era despreocupado. Assim, a velha senhora depositou todas as esperanças nele. Nos últimos anos, porém, a família enfrentava sucessivas desgraças, como se tivesse sido contaminada por algum mal. Estranhos acontecimentos não paravam de acontecer. Primeiro, seu irmão mais velho começou a ficar cada dia mais confuso mentalmente e, embora estivesse saudável, um dia simplesmente não acordou mais. No ano seguinte, o segundo irmão também sofreu uma tragédia. Ele lembra que numa noite de verão, Qi Tianfan dormia com as janelas abertas, deitado em uma esteira. No meio da noite, uma cobra entrou no quarto, e ele acabou morrendo sem explicação. Desde então, passou a circular em Linzhou o boato de que nenhum dos 3 filhos da família que viveria além dos 25 anos. Na época, Qi Tianlei estava tão perturbado que mal conseguia dormir, e sua saúde começou a piorar. Um dia, ele saiu da mansão Qi e foi até uma área deserta disposto a acabar com a própria vida.
Felizmente, foi salvo por uma pessoa, seu mestre Liu Huoqian. O mestre o levou de volta à mansão Qi e garantiu à velha senhora que ainda havia esperança. Assim, Liu Huoqian passou a morar lá e ensinou-lhe artes marciais. Durante os 6 meses em que viveu na mansão, percebeu que o verdadeiro problema estava no dinheiro. Apesar da aparência luxuosa da casa, por dentro, as pessoas haviam se tornado gananciosas e traiçoeiras. Por isso, Liu Huoqian advertiu que, para sobreviver, Qi Tianlei teria que fingir estar gravemente doente, variando entre momentos de lucidez e desorientação. Dessa vez, ao encontrar a heroína Yu-Hu, Qi Tianlei esperava que ela o ajudasse. Ela concordou. A cena muda para Dubinjan, que cuidava de Yuan Buku. Ao ver suas cicatrizes antigas e recentes, ela ficou desconfiada. Yuan explicou que algumas eram de batalhas comerciais e outras, resultado de traição de antigos companheiros. Isso fez com que Dubinjan começasse a admirá-lo. Nesse momento, Sha Pinguei tentou entrar, mas foi chamado por seu tio Liu Huoqian. Sabendo que as 2 esposas de Yuan haviam falecido, perguntou o que tinha acontecido. A primeira esposa morreu no parto, a segunda adoeceu durante uma campanha militar e faleceu no caminho. Liu Huoqian foi até a tenda de Yuan e viu Dubinjan limpando. Mas algo estava estranho. Dubing, essa é uma mulher. Na verdade, Dubinjan era um disfarce. O verdadeiro nome era Dubing, com um caractere a menos. Mais tarde, Liu Huoqian chamou Dubinjan para conversar em particular e pediu que cuidasse de seu discípulo. Ao ver o brinco no ouvido dela, ele teve certeza de sua identidade. Depois, Liu Huoqian deu-lhe uma receita de remédio com instruções para abrir quando estivesse sozinha. Na carta, ele já havia adivinhado sua verdadeira identidade e marcou um encontro para o dia seguinte. No dia seguinte, um general chegou dizendo que o inimigo estava desafiando-os. O grupo subiu nas muralhas e viu que os inimigos tinham enviado a cavalaria à frente, seguida pela infantaria. Dubinjan percebeu que os cavalos estavam comendo e teve uma ideia. Ao ser perguntado sobre uma estratégia, Dubinjan sugeriu jogar feijões pretos cozidos no chão, pois os cavalos, famintos, parariam para comer e não obedeceriam mais aos comandos. Com isso, os soldados seriam pegos de surpresa. Eles seguiram o plano e, de fato, os cavalos do inimigo se distraíram com a comida, levando os inimigos a uma fuga desordenada. Se curtiu, se inscreve aí para não perder os próximos vídeos.